mas hoje iremos falar sobre a experiência com o amor de Maria. Às vezes a gente procura muitas informações sobre Maria. Os dogmas, que eu já falei 3 programas sobre os dogmas, sobre Maria que é Imaculada, Maria que foi assunta ao céu, Maria que é virgem antes, durante e depois do parto, ou seja, sempre virgem. Maria que é mãe de Deus, como o Concílio de Éfeso declarou, contra algumas heresias que se colocavam contra isso, no caso de Nestório, a heresia nestoriana. Mas, indo para o lado mais simples, né? Eu pergunto a você, como é que está a sua intimidade com Maria? Como é que está a minha intimidade, Oséias, com Nossa Senhora? Existe essa ideia de alguns católicos, ou pseudos católicos, né? Falsos não porque são fingidos, mas porque acabam não tendo uma fé verdadeira. Que quanto mais eu me aproximo de Maria, eu me afasto de Jesus. Não fique se condenando por isso, porque João Paulo II, que é um santo agora, São João Paulo II, né? Ele tinha esse medo também. Muitos santos tiveram esse medo. Mas a partir do momento que eles fizeram a experiência de arriscar se aproximar de Maria, eles perceberam que quanto mais próximo estavam da mãe, mais fervorosos estavam em oração, em adoração ao Filho de Deus, a Jesus Cristo. Eram mais pessoas que se apaixonavam pela igreja. É interessante que o cardeal Newman, que é beato da igreja, ele que foi anglicano, pastor anglicano, ele também teve uma forte experiência com Maria e fez também uma pesquisa. E os países onde a devoção mariana se esfriava, o número de seitas aumentava e também o número de ateus aumentava. E nos países onde a devoção mariana permanecia firme, as pessoas continuavam firmes na fé e nos valores cristãos. Então, isso admirou muito ele, é tanto que ele escreveu um livro, na qual eu já li, mas não me recordo o nome, mas muito bom, dando esse testemunho, as virtudes de Maria. Então, isso nos faz um questionamento. O que leva um cristão a se afastar de Maria? Primeiro, existe uma grande ação do demônio para nos afastar dessa experiência com o amor de mãe. É interessante nós vermos no mundo natural que as pessoas que não têm uma experiência de amor materno, elas são pessoas arrogantes, geralmente, não estou generalizando, mas geralmente, na maioria das vezes, são pessoas que muitas vezes são carentes de amor, muitas vezes são arrogantes, ríspidas, um pouco duras, porque não têm essa experiência de maternidade. Porque, como já fala João Paulo II, São João Paulo II, a mulher, a maternidade, ela humaniza o homem, ou seja, torna o homem mais sensível, mais educado às dores do outro. Então, essa experiência com o amor de Maria também vai nos fazendo pessoas mais sensíveis ao sofrimento do próximo. A ver quando ele está chorando, a ver quando ele está precisando de uma palavra amiga, a ver quando ele está precisando de uma oração nossa. A sermos pessoas que mais escutam do que falam. Então, essa experiência do amor mariano, ela foi presente e é presente em toda a história da igreja. Você não vai conhecer um santo que não tenha uma grande devoção e um grande amor por Maria. Nós conhecemos a história de São João Damasceno, doutor da igreja, que ele, por amor à Virgem Santíssima, ele segura uma imagem e a sua mão ela é cortada, segundo alguns historiadores, cortada por amor à devoção a essa imagem de Maria. Isso era idolatria? Não. Porque esses mesmos santos que davam a vida para defender os ícones, as imagens, esses mesmos santos, eles eram capazes de morrer, mas eles não se dobravam diante de nenhuma imagem de ídolo. Quando algum imperador colocava a imagem para ser adorada de qualquer deus, esses homens preferiam perder a cabeça, ser comido por leões, ser queimados, do que adorar. Porque os santos sempre souberam diferenciar o que é respeitar, venerar a imagem e o que é ter idolatria por ela. A igreja nunca teve idolatria.
Da mesma forma por Maria. A igreja nunca teve uma idolatria por Maria, uma mariolatria. Existe na igreja dois pensamentos, vai complicar um pouco sobre isso, que aborda o tema da experiência com Maria. Uma forma é a forma eclesiológica, ou seja, a forma de falar de Maria como membro da igreja. Por exemplo, Santa Teresinha foi muito amorosa, então Maria também foi muito amorosa, só que mais do que Santa Teresinha. Tem um santo que foi muito paciente, então Maria foi muito mais paciente do que esse santo. É como se Maria fosse uma santa, porém alguém que tem uma potência de santidade a mais que esses outros santos e santas. Ou seja, a virtude de Maria é igual a de todos os santos, só que num grau maior. Então ela é a discípula perfeita, ela é a intercessora, ela é o exemplo para nós. Isso tudo está correto. É a forma de ver Maria como aquela que é a igreja como nós somos, só que de forma superior. Mas existe uma forma mais bela e mais profunda que os santos padres nos apresentam, a forma de nos relacionarmos com Maria. É a forma cristológica, de colocar Maria como a mãe da igreja, aquela que gerou Cristo e gera também a igreja. E o que isso enaltece a nossa experiência com Maria? As duas formas estão certas? Estão. Mas essa forma cristológica, ela aprofunda o nosso amor por Maria. Por quê? Porque no momento que eu sei que Maria gerou Jesus na encarnação, no momento que Maria concebeu no seu ventre Jesus Cristo, nós podemos entender, como fala São Luís Grignion de Montfort, que uma mãe não pode gerar uma criança e só gerar a cabeça. Isso é uma monstruosidade, é uma loucura. E ele vai falando também, Maria Santíssima não gerou só a cabeça, ela gerou também o corpo. Ou seja, alguém que quer ter uma vida santa deve se aproximar daquela que gerou aquele que é o Santo dos Santos na sua carne. Alguém que quer ter uma vida humilde, paciente, misericordiosa, longe do pecado, uma vida de oração, deve estar próximo, estar íntimo com aquela que gerou aquele que é o orante por excelência, aquele que pelas madrugadas se acordava e passava horas falando com o Pai. Então, quanto mais íntimo de Maria eu for, mais Maria vai gerando em mim uma vida verdadeira de cristão, porque ela vai me unindo de forma mais perfeita a Cristo. Então, é incompatível e é incoerência, é loucura dizer que eu rezo o terço e eu continuo a mesma pessoa. É loucura dizer que eu rezo o ofício e a minha vida continua a mesma. Algumas pessoas falam algo que é muito bobo e até imbecil. Quando eu era católico eu fazia tudo isso e a minha vida não mudava. Mas você fazia apenas com a boca, como fala em Isaías profetizando a respeito daqueles que faziam apenas com a boca. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Muitas vezes nós rezamos o texto de forma mecânica, e isso não vai transformar ninguém. Não vai transformar nem a sua vida, nem daqueles que você convive. Mas alguém que reza o texto, o centro do texto o que é? A vida de Jesus Cristo. O centro do texto não é Maria. Maria nunca se coloca como centro. Maria se coloca como aquela que nos leva para o centro, que é Jesus. Então o texto, segundo São João Paulo II, ele fala o seguinte, que depois da Santa Missa, a oração mais poderosa, ele fala, vai colocando isso, essa meditação, no Rosário da Virgem Maria, uma encíclica muito bela sobre o Rosário. Ele vai colocando que é a oração mais poderosa. E nós podemos perceber que os santos tiveram essa experiência. Muitos santos rezavam o terço, o Rosário, e os demônios saíam. Por exemplo, São Domingos de Gusmão, e uma certa vez chegou um herege que começou a pregar contra Nossa Senhora, e 100.000 demônios entraram nele. E São Domingos de Gusmão
pegou o terço e começou a rezar de forma devota. E começou a haver trovões e todo mundo com medo. E a cada Ave Maria que era rezado, milhares de demônios saíam, a cada Ave Maria. E daí muitos hereges, milhares de hereges se converteram e começaram a ter uma grande devoção a Maria. Então em Maria nós vemos os milagres, em Maria nós vemos a experiência nova que nos leva a Cristo. Em Maria nós temos também a graça de conhecer a palavra. Nós temos, por exemplo, um grande testemunho da Bíblia, quando fala em 1 Samuel 6,23, que a Arca da Aliança passou 3 meses na presença de Davi. E nós podemos perceber que Maria é a Arca da Aliança, porque ela passou 3 meses na casa de Isabel. E Davi dançou nu diante da arca. Também João Batista, no ventre de Isabel, dançou nu diante da Arca da Aliança. E o que tinha dentro da Arca da Aliança? O maná. Existia também o cajado. Existia a Torá que é a palavra de Deus. O maná que simboliza a providência de Deus, mas também a Eucaristia. E também o cajado de pastor. Então, dentro da nova Arca da Aliança, que é Maria, estava o bom pastor, que é Jesus. A Eucaristia, o pão da vida, que é Jesus. E estava também a Torá, a própria palavra de Deus encarnada, que é Jesus. Então, não tem como ser íntimo de Maria e não ser íntimo da palavra de Deus. Então, que hoje nós possamos tirar todo o pensamento, muitas vezes protestante, ou ateu, ou mundano, achando que me aproximando de Maria eu me afasto de Deus. Pelo contrário, quem coloca isso na nossa cabeça é o demônio. Porque esse ódio que foi colocado contra Maria não foi Deus que colocou. Como Deus poderia pedir a nós que honrássemos o nosso pai e a nossa mãe, se ele mesmo contradizesse esse mandamento, odiando a sua mãe, rejeitando ela? Como nós podemos entender que nas bodas de Caná, em João 2, Jesus está rejeitando Maria? Claro que não. É tanto que o milagre ele é feito. Não houve rejeição, houve exaltação de Maria. Nós não podemos entender alguns textos que, quando Jesus fala que antes bem-aventurados são aqueles que fazem a vontade de Deus, como se Jesus estivesse dizendo que Maria não fez. Claro que não. Quando Jesus fala e repreende as pessoas, quando fala que a mãe dele está presente, e diz que antes são minha mãe e meus irmãos aqueles que fazem a vontade de Deus, Maria está sendo elogiada, porque ela foi a primeira a fazer a vontade de Deus. Foi ela que falou, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Então, quando nós olhamos para Maria, nós vemos a primeira que deixou a palavra se cumprir nela. Então, não entendamos a Bíblia, quando fala de Maria, de forma herética, de forma louca, porque os santos padres, todos os santos, todos os papas, nunca entenderam dessa forma. E se nós achamos que estamos abafando, sendo modernos, entendendo o contrário, nós estamos profundamente enganados. Que Nossa Senhora, pela sua intercessão, nos ajude a sermos mais santos, mais humildes e combatermos contra tudo aquilo que vai contra a vida de santidade e contra a Santa Igreja. Amém.